Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. E vamos iniciar agora nossa série de aulas sobre direito penal comum dentro da preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta aula, vamos estudar alguns dos fundamentos mais importantes do direito penal brasileiro. Vamos abordar os princípios constitucionais do direito penal, a aplicação da lei penal, o conceito de crime, a imputabilidade penal, o concurso de pessoas e o sistema de penas. Vamos começar pelos princípios constitucionais do direito penal. Os princípios constitucionais representam as bases fundamentais que orientam toda a estrutura do direito penal brasileiro. Eles estão previstos principalmente na Constituição Federal e servem para limitar o poder punitivo do Estado, garantindo proteção aos direitos fundamentais dos cidadãos. Um dos princípios mais importantes é o princípio da legalidade. Esse princípio estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Isso significa que uma pessoa só pode ser punida por uma conduta que já esteja prevista como crime em lei antes da sua prática. Outro princípio fundamental é o princípio da anterioridade da lei penal. De acordo com esse princípio, a lei penal só pode punir fatos ocorridos após sua entrada em vigor. A lei penal não pode retroagir para prejudicar o acusado. No entanto, existe uma exceção importante. A lei penal mais benéfica pode retroagir para beneficiar o réu. Outro princípio relevante é o princípio da individualização da pena. Esse princípio determina que a pena aplicada a cada pessoa deve considerar as circunstâncias específicas do caso concreto, como a gravidade do crime, as condições pessoais do acusado e outros fatores relevantes. Também podemos destacar o princípio da presunção de inocência. Esse princípio estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Outro princípio importante é o princípio da dignidade da pessoa humana, que orienta todo o sistema jurídico brasileiro e impede a aplicação de penas cruéis ou degradantes. Agora vamos falar sobre a aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal envolve a análise de como as normas penais são utilizadas no tempo, no espaço e em relação às pessoas. No que diz respeito à aplicação da lei penal no tempo, prevalece o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Isso significa que uma nova lei penal não pode ser aplicada para prejudicar alguém em relação a fatos ocorridos antes de sua vigência. No entanto, se a nova lei for mais favorável ao acusado, ela poderá retroagir para beneficiá-lo. Quanto à aplicação da lei penal no espaço, o Brasil adota como regra o princípio da territorialidade. Isso significa que a lei penal brasileira se aplica, em regra, aos crimes cometidos dentro do território nacional. No entanto, existem situações em que a lei penal brasileira pode ser aplicada a crimes cometidos no exterior, especialmente quando envolvem interesses relevantes do Estado brasileiro. Agora vamos falar sobre o crime. No direito penal, crime é toda conduta humana que viola a lei penal e que pode resultar na aplicação de uma pena. De forma geral, a doutrina penal define o crime como um fato típico, ilícito e culpável. O fato típico corresponde à conduta que se enquadra exatamente na descrição prevista na lei penal. A ilicitude significa que a conduta é contrária ao direito, ou seja, não está amparada por nenhuma causa de justificativa. Já a culpabilidade refere-se à possibilidade de responsabilizar o autor do fato pela prática do crime. Esses três elementos são fundamentais para a caracterização de um crime no direito penal. Agora vamos falar sobre a imputabilidade penal. A imputabilidade penal corresponde à capacidade de uma pessoa a ser considerada responsável por um crime. Para que uma pessoa possa ser responsabilizada penalmente, é necessário que ela tenha capacidade de compreender o caráter ilícito de sua conduta e de agir de acordo com esse entendimento. No direito brasileiro, são considerados inimputáveis os menores de 18 anos, as pessoas que possuem doença mental que comprometa sua capacidade de entendimento e aqueles que, no momento do fato, não possuíam plena capacidade de autodeterminação. As pessoas consideradas inimputáveis não recebem pena criminal, mas podem estar sujeitas a medidas de segurança previstas na legislação. Agora vamos falar sobre o concurso de pessoas. O concurso de pessoas ocorre quando duas ou mais pessoas participam da prática de um mesmo crime. Nesse caso,
Todos os participantes podem ser responsabilizados penalmente, desde que tenham contribuído de alguma forma para a realização da conduta criminosa. Dentro do concurso de pessoas, existem diferentes formas de participação. A coautoria ocorre quando duas ou mais pessoas executam diretamente o crime. Já a participação ocorre quando alguém auxilia ou incentiva a prática do crime sem executar diretamente a conduta principal. O direito penal estabelece critérios para determinar o grau de responsabilidade de cada participante. Por fim, vamos falar sobre as penas. A pena é a sanção aplicada pelo Estado à pessoa que comete um crime. O sistema penal brasileiro prevê diferentes tipos de pena. As principais são as penas privativas de liberdade, as penas restritivas de direitos e as penas de multa. As penas privativas de liberdade correspondem à prisão e podem ser cumpridas em regimes diferentes, como regime fechado, semiaberto ou aberto. As penas restritivas de direitos correspondem a medidas alternativas à prisão, como prestação de serviços à comunidade, limitação de fim de semana ou restrição de determinadas atividades. Já a pena de multa consiste no pagamento de determinado valor ao Estado. A aplicação da pena deve sempre respeitar os princípios da proporcionalidade e da individualização, considerando as circunstâncias específicas de cada caso. Portanto, compreender os princípios constitucionais do direito penal, as regras de aplicação da lei penal, o conceito de crime, a imputabilidade penal, o concurso de pessoas e o sistema de penas é fundamental para entender a estrutura do direito penal brasileiro. Vamos estudar 3 temas importantes do Código Penal: as medidas de segurança, a ação penal e a extinção da punibilidade. Esses assuntos são fundamentais para compreender como o Estado aplica a lei penal, responsabiliza os autores de crimes e também em quais situações essa responsabilidade pode deixar de existir. Vamos começar pelas medidas de segurança. As medidas de segurança são formas de resposta do Estado aplicadas às pessoas que praticam fatos previstos como crime, mas que não podem receber pena porque são consideradas inimputáveis. Como vimos anteriormente, a imputabilidade penal está relacionada à capacidade da pessoa de compreender o caráter ilícito de sua conduta e de agir de acordo com esse entendimento. Quando uma pessoa não possui essa capacidade, ela pode ser considerada inimputável. Isso ocorre, por exemplo, em situações envolvendo doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado que comprometa a capacidade de entendimento da pessoa no momento do fato. Nesses casos, em vez de aplicar uma pena, o Estado pode aplicar uma medida de segurança. O objetivo das medidas de segurança não é punir, mas proteger a sociedade e oferecer tratamento adequado ao indivíduo. Existem 2 principais espécies de medidas de segurança previstas no direito penal brasileiro. A primeira é a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou estabelecimento adequado. Essa medida é aplicada quando a pessoa necessita de tratamento em regime fechado. A segunda é o tratamento ambulatorial. Nesse caso, a pessoa recebe acompanhamento médico e tratamento fora de regime de internação. A duração das medidas de segurança não é determinada de forma fixa como ocorre com as penas. Elas dependem da avaliação da periculosidade do indivíduo e podem ser revistas periodicamente pelo Poder Judiciário. Agora vamos falar sobre a ação penal. A ação penal é um instrumento jurídico utilizado para que o Estado possa exercer o direito de punir quem pratica um crime. Por meio da ação penal, o Poder Judiciário é provocado para analisar um fato considerado crime e decidir se o acusado deve ou não ser responsabilizado penalmente. Existem diferentes tipos de ação penal no direito brasileiro. A principal delas é a ação penal pública. A ação penal pública é aquela promovida pelo Ministério Público, que atua como titular da ação penal, em nome da sociedade. O Ministério Público apresenta denúncia ao Poder Judiciário quando existem indícios suficientes de autoria e materialidade do crime. A ação penal pública pode ser de 2 tipos: ação penal pública incondicionada e ação penal pública condicionada. Na ação penal pública incondicionada, o Ministério Público pode iniciar o processo independentemente da vontade da vítima. Já na ação penal pública condicionada, o início da ação depende da manifestação da vítima ou de seu representante legal, normalmente por meio da chamada representação. Além da ação penal pública,
Também existe a ação penal privada. Nesse tipo de ação, quem propõe a ação penal é a própria vítima ou seu representante legal. A ação penal privada ocorre em situações específicas previstas na legislação penal e geralmente envolve crimes que atingem diretamente a honra ou interesses particulares da vítima. Agora vamos falar sobre a extinção da punibilidade. A punibilidade corresponde à possibilidade jurídica de o Estado aplicar uma pena ao autor de um crime. No entanto, existem situações previstas na legislação em que essa possibilidade deixa de existir. Quando isso acontece, ocorre a chamada extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade pode ocorrer por diversos motivos previstos no Código Penal. Um dos principais exemplos é a morte do agente. Quando a pessoa acusada de um crime falece, não é mais possível aplicar qualquer pena. Outro exemplo é a prescrição. A prescrição ocorre quando o Estado perde o direito de punir, em razão da passagem do tempo, sem que tenha ocorrido a condenação definitiva. Também podemos citar a anistia, a graça e o indulto. Esses institutos correspondem a formas de perdão concedidas pelo Estado em determinadas circunstâncias. A anistia normalmente é concedida por lei e pode atingir determinados tipos de crimes, geralmente relacionados a contextos políticos. A graça e o indulto são concedidos pelo chefe do Poder Executivo e podem extinguir ou reduzir penas aplicadas. Outro caso de extinção da punibilidade ocorre quando há retratação do agente em determinadas situações previstas em lei ou quando ocorre o cumprimento integral da pena. Portanto, compreender o funcionamento das medidas de segurança, da ação penal e das hipóteses de extinção da punibilidade é fundamental para entender como o direito penal organiza a responsabilização criminal e também em quais situações essa responsabilidade deixa de existir. Aula vamos estudar um dos temas mais importantes do Código Penal, os chamados crimes em espécie. Essa parte da legislação penal apresenta a descrição dos diversos tipos de crimes existentes no ordenamento jurídico brasileiro. Vamos abordar os crimes contra a pessoa, os crimes contra o patrimônio, os crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos, os crimes contra a dignidade sexual, os crimes contra a família, os crimes contra a paz pública, os crimes contra a fé pública e os crimes contra a administração pública. Vamos começar pelos crimes contra a pessoa. Os crimes contra a pessoa estão entre os mais importantes do direito penal porque protegem bens jurídicos fundamentais, como a vida, a integridade física, a liberdade individual e a honra das pessoas. Dentro dessa categoria, um dos crimes mais graves é o homicídio, que consiste em tirar a vida de outra pessoa. O homicídio pode ocorrer de diversas formas, podendo ser classificado como simples, qualificado ou privilegiado, dependendo das circunstâncias do crime. Outro crime importante é o crime de lesão corporal, que ocorre quando alguém causa dano à integridade física ou à saúde de outra pessoa. Também fazem parte dos crimes contra a pessoa os crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria. A calúnia ocorre quando alguém atribui falsamente a outra pessoa a prática de um crime. A difamação ocorre quando alguém atribui fato ofensivo à reputação de outra pessoa. Já a injúria ocorre quando alguém ofende diretamente a dignidade ou o decoro de outra pessoa. Agora vamos falar sobre os crimes contra o patrimônio. Esses crimes têm como objetivo proteger os bens materiais e econômicos das pessoas. Entre os crimes mais conhecidos dessa categoria está o furto, que ocorre quando alguém subtrai um bem de outra pessoa sem o uso de violência ou ameaça. Já o roubo ocorre quando a subtração do bem acontece mediante violência ou grave ameaça à vítima. Outro crime patrimonial importante é o estelionato, que ocorre quando alguém obtém vantagem ilícita induzindo outra pessoa ao erro por meio de fraude. Também fazem parte dessa categoria crimes como apropriação indébita, dano, receptação e extorsão. Agora vamos falar sobre os crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Esses crimes buscam proteger valores culturais e sociais relacionados às crenças religiosas e ao respeito aos falecidos. Entre esses crimes está o vilipêndio a culto religioso, que ocorre quando alguém desrespeita publicamente cerimônias ou objetos relacionados a práticas religiosas. Também existem crimes relacionados ao desrespeito aos mortos, como a violação de sepultura ou a destruição de túmulos.
Agora vamos falar sobre os crimes contra a dignidade sexual. Essa categoria de crimes protege a liberdade sexual e a integridade da pessoa em relação à sua vida sexual. Entre os crimes mais graves dessa categoria está o estupro, que ocorre quando alguém constrange outra pessoa mediante violência ou grave ameaça a praticar ato sexual. Também existem outros crimes relacionados à dignidade sexual, como assédio sexual, exploração sexual e crimes envolvendo vulneráveis. O direito penal busca garantir proteção especial às pessoas em situação de maior vulnerabilidade, como crianças e adolescentes. Agora vamos falar sobre os crimes contra a família. Esses crimes buscam proteger as relações familiares e os deveres que existem entre os membros da família. Entre os exemplos estão crimes relacionados ao abandono de incapaz, abandono material, abandono intelectual e crimes ligados ao descumprimento de deveres familiares. Essas normas têm como objetivo proteger especialmente pessoas que dependem de cuidado e assistência dentro do núcleo familiar. Agora vamos falar sobre os crimes contra a paz pública. Esses crimes afetam a ordem e a tranquilidade da sociedade. Entre os exemplos estão os crimes de associação criminosa, que ocorre quando 3 ou mais pessoas se organizam para cometer crimes. Também podemos citar crimes relacionados à incitação ao crime ou apologia de fato criminoso. Essas condutas são punidas porque representam ameaça à segurança coletiva e à estabilidade social. Agora vamos falar sobre os crimes contra a fé pública. A fé pública está relacionada à confiança que a sociedade deposita em documentos, sinais e instrumentos utilizados nas relações jurídicas. Entre os crimes dessa categoria estão a falsificação de documentos públicos ou particulares, a falsificação de moeda, o uso de documento falso e outras condutas que envolvem fraude documental. Esses crimes são considerados graves porque comprometem a segurança das relações jurídicas e a confiança nas instituições. Por fim, vamos falar sobre os crimes contra a administração pública. Esses crimes envolvem condutas que prejudicam o funcionamento da administração pública e violam os princípios que regem a atuação do Estado. Entre os exemplos estão crimes como corrupção passiva, corrupção ativa, peculato, concussão e prevaricação. O peculato ocorre quando o funcionário público se apropria ou desvia bens ou valores públicos que estão sob sua responsabilidade. A corrupção passiva ocorre quando o agente público solicita ou recebe vantagem indevida em razão de sua função. Já a corrupção ativa ocorre quando um particular oferece vantagem indevida a um agente público para obter algum benefício. Esses crimes são especialmente graves porque comprometem a integridade das instituições públicas, se prejudicam a confiança da sociedade na administração pública. Portanto, compreender os crimes em espécie previstos no Código Penal é fundamental para entender como o direito penal protege diversos bens jurídicos importantes, como a vida, o patrimônio, a dignidade das pessoas, a ordem social e o funcionamento das instituições públicas. Agora, aula, vamos estudar 3 temas importantes da legislação penal brasileira: o abuso de autoridade, a execução penal e os crimes hediondos. Esses assuntos são bastante relevantes para compreender os limites da atuação das autoridades públicas, a forma como as penas são executadas e o tratamento jurídico dado aos crimes considerados mais graves pela legislação. Vamos começar pelo abuso de autoridade. O abuso de autoridade ocorre quando um agente público utiliza o poder que possui em razão do cargo para praticar atos ilegais, arbitrários ou que violem direitos fundamentais das pessoas. No Brasil, os crimes de abuso de autoridade são regulamentados por legislação específica que estabelece as condutas consideradas abusivas e as respectivas penalidades. O objetivo dessa legislação é impedir que autoridades públicas utilizem suas funções de maneira indevida ou para fins pessoais, garantindo a proteção dos direitos e garantias individuais dos cidadãos. Entre os exemplos de abuso de autoridade estão situações em que uma autoridade ordena ou executa prisão ilegal, submete uma pessoa a constrangimento ou violência sem previsão legal, invade domicílios sem autorização judicial ou fora das hipóteses legais, ou ainda utiliza sua função para obter vantagens indevidas. Também podem ser considerados abuso de autoridade atos que violem o direito de defesa, que constranjam alguém a produzir prova contra si mesmo ou que exponham pessoas a situações humilhantes durante procedimentos oficiais.
A legislação busca responsabilizar o agente público que pratica esse tipo de conduta, podendo resultar em sanções penais, administrativas e civis. Agora vamos falar sobre a execução penal. A execução penal corresponde à fase do sistema penal em que a pena aplicada pela sentença judicial passa a ser efetivamente cumprida. Essa etapa é regulamentada principalmente pela Lei de Execução Penal, que estabelece regras para a aplicação e o cumprimento das penas e das medidas de segurança. O objetivo da execução penal não é apenas punir o condenado, mas também promover sua reintegração à sociedade. A legislação prevê que o cumprimento da pena deve respeitar a dignidade da pessoa humana e garantir os direitos básicos dos presos. Entre esses direitos estão o direito à integridade física e moral, à assistência médica, à assistência jurídica, à educação, ao trabalho e ao contato com familiares. A execução penal também estabelece diferentes regimes de cumprimento de pena privativa de liberdade, que são o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto. O regime fechado é aplicado normalmente aos crimes mais graves e envolve o cumprimento da pena em estabelecimento prisional, de segurança mais rigorosa. O regime semiaberto permite maior flexibilidade, possibilitando atividades externas como trabalho ou estudo em determinadas condições. Já o regime aberto é destinado a condenados considerados de menor periculosidade e pode envolver cumprimento da pena em instituições menos restritivas ou até mesmo em regime domiciliar em determinadas situações. A execução penal também prevê mecanismos como progressão de regime, livramento condicional e remissão de pena pelo trabalho ou estudo, que são formas de incentivar a ressocialização do condenado. Agora vamos falar sobre os crimes hediondos. Os crimes hediondos são considerados crimes de extrema gravidade pela legislação penal brasileira. Esses crimes recebem tratamento mais rigoroso em relação à aplicação de pena e benefícios penais. A definição dos crimes hediondos está prevista em lei específica, que estabelece quais crimes são considerados hediondos ou equiparados. Entre os exemplos de crimes hediondos estão o homicídio qualificado, o latrocínio, que é o roubo seguido de morte, o estupro, a extorsão mediante sequestro e outros crimes que envolvem violência grave contra a pessoa. Além dos crimes hediondos propriamente ditos, também existem crimes equiparados a hediondos, como o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo. Esses crimes recebem tratamento jurídico mais severo porque representam grave ameaça à segurança e à ordem social. A legislação estabelece regras mais rigorosas para esses crimes, como maiores restrições à concessão de benefícios penais e exigências mais rigorosas para a progressão de regime. No entanto, mesmo nos casos de crimes hediondos, o sistema jurídico brasileiro continua respeitando os princípios constitucionais, garantindo direitos fundamentais e o devido processo legal. Portanto, compreender o abuso de autoridade, a execução penal e o regime jurídico dos crimes hediondos é essencial para entender como o direito penal brasileiro regula a atuação do Estado, protege os direitos do cidadão e estabelece sanções para as condutas consideradas mais graves. Vamos estudar 3 temas importantes previstos em legislações penais especiais: os crimes de trânsito, o Estatuto do Desarmamento e os crimes de tortura. Esses temas são bastante relevantes porque tratam de condutas que afetam diretamente a segurança da sociedade e a proteção dos direitos fundamentais. Vamos começar pelos crimes de trânsito. Os crimes de trânsito estão previstos principalmente no Código de Trânsito Brasileiro. Essa legislação estabelece regras para a circulação de veículos e também define condutas que são consideradas infrações penais no contexto do trânsito. O objetivo dessas normas é garantir a segurança nas vias públicas e proteger a vida e a integridade física das pessoas. Entre os principais crimes de trânsito está o homicídio culposo na direção de veículo automotor. Esse crime ocorre quando uma pessoa provoca a morte de outra sem intenção, mas agindo com imprudência, negligência ou imperícia durante a condução de um veículo. Outro crime importante é a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, que ocorre quando o condutor causa dano à integridade física de outra pessoa em razão de comportamento imprudente ou negligente. Também são considerados crimes de trânsito condutas como dirigir sob a influência de álcool ou outras substâncias psicoativas que alterem a capacidade de condução.
Essa prática é considerada extremamente perigosa porque aumenta significativamente o risco de acidentes. Além disso, também são considerados crimes de trânsito situações como participar de corridas ilegais, conhecidas como rachas, dirigir sem habilitação gerando perigo de dano ou abandonar o local do acidente para fugir da responsabilidade. A legislação busca responsabilizar penalmente essas condutas para reduzir acidentes e promover maior segurança no trânsito. Agora vamos falar sobre o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto do Desarmamento é a legislação que regula o controle de armas de fogo no Brasil. Essa norma estabelece regras para registro, posse, porte e comercialização de armas de fogo e munições. O objetivo principal do Estatuto do Desarmamento é reduzir a circulação de armas e contribuir para a diminuição da violência. A legislação define diferentes condutas relacionadas ao uso irregular de armas de fogo que são consideradas crimes. Entre essas condutas está a posse ilegal de arma de fogo, que ocorre quando uma pessoa mantém uma arma em sua residência ou local de trabalho sem o devido registro legal. Outro crime é o porte ilegal de arma de fogo, que ocorre quando uma pessoa transporta ou carrega a arma fora de sua residência sem autorização legal. Também são considerados crimes o comércio ilegal de armas, o tráfico internacional de armas e a fabricação irregular de armamentos. O Estatuto do Desarmamento também prevê penas específicas para diferentes tipos de armas, diferenciando armas de uso permitido e armas de uso restrito. Além da própria lei, existem decretos regulamentadores que estabelecem detalhes sobre procedimentos de registro, autorização, controle e fiscalização de armas e munições. Esses decretos complementam a legislação e definem regras administrativas relacionadas ao controle de armamentos no país. Agora vamos falar sobre os crimes de tortura. Os crimes de tortura estão previstos em legislação específica e representam uma grave violação dos direitos humanos. A tortura ocorre quando alguém submete outra pessoa a intenso sofrimento físico ou mental com determinadas finalidades previstas na lei. Entre essas finalidades podem estar a obtenção de informações ou confissões, a aplicação de castigo pessoal, a intimidação ou discriminação contra determinada pessoa. A legislação brasileira considera a tortura um crime extremamente grave e estabelece penas severas para quem pratica esse tipo de conduta. A lei também prevê que a tortura pode ser cometida tanto por agentes públicos quanto por particulares. No entanto, quando a tortura é praticada por agente público no exercício de sua função, a situação é considerada ainda mais grave, pois envolve abuso de poder e violação direta de direitos fundamentais. A legislação também determina que crimes de tortura não podem ser considerados crimes de menor gravidade e não admitem benefícios como anistia ou graça. O objetivo dessas regras é reforçar a proteção da dignidade humana e garantir que práticas de violência institucional não sejam toleradas. Portanto, compreender os crimes de trânsito, o Estatuto do Desarmamento e os crimes de tortura é fundamental para entender como o direito penal brasileiro regula condutas relacionadas à segurança pública, ao controle de armas e à proteção dos direitos humanos. Agora vamos estudar importantes legislações penais especiais que tratam de temas atuais e relevantes para a segurança pública e para a proteção da sociedade. Vamos abordar o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, a Lei Antiterrorismo, os crimes cibernéticos e a legislação relacionada ao crime organizado. Vamos começar pelo Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas. O Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, conhecido pela sigla SISNAD, foi criado com o objetivo de organizar e coordenar as políticas públicas relacionadas à prevenção do uso de drogas, ao tratamento de dependentes e ao combate ao tráfico de drogas no Brasil. Essa legislação estabelece um conjunto de medidas voltadas tanto para a repressão ao tráfico quanto para a prevenção e o tratamento de pessoas que fazem uso de substâncias entorpecentes. A lei distingue claramente duas situações diferentes: o usuário de drogas e o traficante de drogas. No caso do usuário, a legislação prevê medidas educativas e alternativas, como advertências sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e participação em programas educativos. O objetivo dessas medidas é tratar o problema do uso de drogas como questão de saúde pública, evitando a criminalização excessiva do usuário.
Já no caso do tráfico de drogas, a legislação prevê penas mais severas. O tráfico envolve condutas como vender, transportar, produzir, distribuir ou manter drogas para fins de comercialização sem autorização legal. Essas condutas são consideradas crimes graves porque estão diretamente relacionadas ao fortalecimento de organizações criminosas e ao aumento da violência. A legislação também prevê agravantes quando o tráfico envolve menores de idade, ocorre em proximidade de escola ou envolve organizações criminosas. Agora vamos falar sobre a Lei Antiterrorismo. A legislação antiterrorismo foi criada para definir e punir atos de terrorismo no Brasil. O terrorismo é caracterizado por atos violentos praticados com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, colocando em risco a vida, a integridade física ou a liberdade das pessoas. Entre as condutas consideradas terrorismo estão o uso de explosivos, sabotagem de infraestruturas essenciais, ataques contra meios de transporte ou contra serviços públicos, quando realizados com a intenção de provocar pânico ou instabilidade social. A legislação também prevê punição para quem financia, organiza ou participa de grupos destinados à prática de atos terroristas. No entanto, a própria lei estabelece limites importantes, deixando claro que manifestações políticas, movimentos sociais e atividades de reivindicação social não podem ser consideradas terrorismo quando exercidas dentro do direito de manifestação. O objetivo da legislação é proteger a segurança nacional e prevenir atos de violência extrema que possam comprometer a estabilidade do Estado e a segurança da população. Agora vamos falar sobre os crimes cibernéticos. Os crimes cibernéticos são aqueles praticados por meio de computadores, redes digitais ou sistemas informáticos. Com o avanço da tecnologia e da internet, novas formas de criminalidade passaram a surgir no ambiente digital, exigindo atualização da legislação penal. Entre os exemplos de crimes cibernéticos estão a invasão de dispositivos informáticos, o acesso não autorizado a sistemas de computadores, o roubo de dados pessoais, a fraude eletrônica e outros tipos de crimes realizados pela internet. A legislação brasileira prevê punição para quem invade computadores, celulares ou sistemas digitais com o objetivo de obter informações confidenciais, alterar dados ou causar prejuízo a outras pessoas. Também existem crimes relacionados à divulgação não autorizada de informações privadas e ao uso de dados obtidos ilegalmente. Além disso, os crimes cibernéticos também podem envolver fraudes financeiras realizadas por meio de internet, como golpes virtuais, clonagem de cartões e outras práticas fraudulentas. O objetivo dessas normas é proteger a segurança digital e garantir a proteção dos dados e da privacidade das pessoas. Agora vamos falar sobre o crime organizado. O crime organizado envolve a atuação de grupos estruturados que se organizam de forma permanente ou duradoura para a prática de crimes. Essas organizações geralmente possuem divisão de funções entre seus membros, planejamento de atividades criminosas e atuação em diferentes áreas ilícitas. A legislação brasileira define organização criminosa como um grupo estruturado de 4 ou mais pessoas que se unem para a prática de crimes com o objetivo de obter vantagem econômica ou de outra natureza. Essas organizações podem atuar em diversas atividades ilegais, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção, contrabando, tráfico de armas e outros crimes. A legislação também prevê mecanismos especiais de investigação para combater o crime organizado. Entre esses mecanismos estão a colaboração premiada, a infiltração de agentes policiais, a ação controlada e outras técnicas de investigação destinadas a desarticular organizações criminosas. Esses instrumentos permitem que as autoridades identifiquem os líderes das organizações e obtenham provas para responsabilizar todos os envolvidos. O combate ao crime organizado é considerado um dos maiores desafios da segurança pública, pois essas organizações possuem grande capacidade de adaptação e frequentemente atuam em diferentes regiões ou até mesmo em âmbito internacional. Portanto, compreender o funcionamento do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, a Lei Antiterrorismo, os crimes cibernéticos e a legislação sobre crime organizado é fundamental para entender como o direito penal brasileiro busca enfrentar novas formas de criminalidade e proteger a segurança da sociedade.
Agora vamos abordar um tema importante para a evolução do sistema jurídico: o aperfeiçoamento da legislação penal e da legislação processual penal. O aperfeiçoamento da legislação penal e processual penal refere-se ao processo contínuo de atualização e modernização das normas jurídicas que tratam da definição dos crimes, das penas e dos procedimentos utilizados pelo Estado para investigar, julgar e punir condutas criminosas. A sociedade está em constante transformação. Novas tecnologias surgem, novos comportamentos sociais aparecem e novas formas de criminalidade passam a existir. Por essa razão, o direito penal e o direito processual penal precisam ser constantemente revistos e adaptados para acompanhar essas mudanças. O aperfeiçoamento da legislação penal ocorre principalmente por meio da criação de novas leis, da alteração de normas existentes ou da atualização de dispositivos que já não correspondem mais à realidade social. O Poder Legislativo é o responsável por elaborar e aprovar essas mudanças na legislação. No entanto, esse processo também envolve debates com juristas, especialistas, instituições públicas e a própria sociedade. Um dos objetivos principais desse aperfeiçoamento é tornar o sistema penal mais eficiente, garantindo maior capacidade de prevenção e repressão ao crime. Outro objetivo importante é fortalecer a proteção dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Isso significa que o aperfeiçoamento da legislação penal deve buscar equilíbrio entre dois valores fundamentais: a segurança pública e a proteção das liberdades individuais. Ao mesmo tempo em que o Estado precisa combater a criminalidade e proteger a sociedade, também é necessário garantir que o poder punitivo seja exercido dentro dos limites da legalidade e do respeito aos direitos humanos. Nos últimos anos, diversas mudanças foram realizadas na legislação penal brasileira justamente com esse objetivo de modernização. Por exemplo, novas leis foram criadas para combater crimes cibernéticos, organizações criminosas, terrorismo e crimes relacionados ao uso indevido de tecnologias digitais. Essas mudanças demonstram a necessidade de adaptação constante do sistema penal às novas formas de criminalidade. Além da legislação penal, também é fundamental aperfeiçoar o direito processual penal, que é responsável por estabelecer as regras de investigação, julgamento e execução das decisões judiciais em matéria penal. O processo penal define como o Estado deve agir para investigar um crime, reunir provas, garantir o direito de defesa do acusado e proferir uma decisão judicial justa. O aperfeiçoamento do processo penal busca tornar o sistema de justiça mais eficiente, reduzindo a demora no julgamento e aumentando a efetividade das decisões judiciais. Entre os temas frequentemente discutidos nesse processo de modernização estão a melhoria dos mecanismos de investigação, o uso de tecnologias digitais no sistema judicial, a cooperação internacional no combate ao crime e o fortalecimento das garantias processuais. Também se busca aperfeiçoar os mecanismos de combate à criminalidade organizada, ao tráfico de drogas, à corrupção e a outras formas de criminalidade complexa. Outro aspecto importante do aperfeiçoamento da legislação penal e processual penal é a busca por maior racionalidade no sistema de penas. Isso envolve discutir a eficácia das penas aplicadas, a necessidade de medidas alternativas à prisão e políticas voltadas para a ressocialização de pessoas condenadas. O objetivo é construir um sistema penal que seja ao mesmo tempo justo, eficiente e respeitoso aos princípios constitucionais. Portanto, o aperfeiçoamento da legislação penal e processual penal representa um processo contínuo de adaptação do sistema jurídico às transformações da sociedade. Esse processo busca fortalecer a capacidade do Estado de combater a criminalidade, garantir segurança à população, ao mesmo tempo, preservar os direitos fundamentais previstos na Constituição. Com isso, avançamos mais um passo dentro da disciplina de Direito Penal, comum na preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Continuem firmes nos estudos e mantenham o foco na aprovação. Vamos estudar um tema muito importante para a interpretação e aplicação do direito penal: as súmulas vinculantes, as súmulas e os informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Para compreender esse tema, primeiro precisamos entender o papel dos tribunais superiores dentro do sistema jurídico brasileiro. O Supremo Tribunal Federal,
conhecido como STF, é o órgão máximo do Poder Judiciário e possui como principal função a guarda da Constituição Federal. Isso significa que cabe ao STF interpretar a Constituição e decidir questões relacionadas à constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Já o Superior Tribunal de Justiça, conhecido como STJ, é responsável por uniformizar a interpretação da legislação federal em todo o território nacional. O STJ analisa principalmente questões relacionadas à aplicação das leis federais, garantindo que essas normas sejam interpretadas de forma uniforme pelos tribunais do país. As decisões desses tribunais possuem grande importância para o funcionamento do sistema jurídico, pois orientam a atuação de juízes, tribunais e operadores do direito em todo o Brasil. Para consolidar seus entendimentos sobre determinados temas, os tribunais utilizam instrumentos chamados súmulas vinculantes e informativos de jurisprudência. Vamos começar pelas súmulas. As súmulas são enunciados que resumem o entendimento consolidado de um tribunal sobre determinada matéria jurídica. Elas surgem quando um tribunal decide repetidamente diversos casos semelhantes e passa a adotar uma interpretação estável sobre determinado assunto. O objetivo das súmulas é facilitar a aplicação do direito, promover segurança jurídica e orientar magistrados, advogados e outros profissionais sobre a interpretação predominante da lei. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça possuem súmulas que tratam de diversos temas do direito penal e do processo penal. Por exemplo, existem súmulas relacionadas à aplicação de penas, à interpretação de crimes específicos e a diversos aspectos do processo penal. Embora as súmulas tenham grande importância, elas não possuem caráter obrigatório absoluto. Em regra, elas funcionam como orientação para a interpretação do direito, podendo ser superadas em situações específicas quando houver justificativa adequada. Agora vamos falar sobre as súmulas vinculantes. As súmulas vinculantes possuem natureza jurídica especial dentro do sistema brasileiro. Elas foram criadas por meio da Emenda Constitucional número 45 de 2004, conhecida como Reforma do Judiciário. As súmulas vinculantes são editadas exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal e possuem efeito obrigatório para todo o Poder Judiciário e também para a administração pública direta e indireta, em todas as esferas de governo. Isso significa que juízes, tribunais e órgãos da administração pública devem obrigatoriamente seguir o entendimento estabelecido pela súmula vinculante ao decidir casos semelhantes. O objetivo das súmulas vinculantes é evitar decisões contraditórias sobre temas já consolidados pelo Supremo Tribunal Federal e reduzir a quantidade de processos repetitivos no sistema judicial. Caso algum órgão ou autoridade pública descumpra uma súmula vinculante, a parte interessada pode apresentar uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal para garantir a correta aplicação do entendimento estabelecido. Agora vamos falar sobre os informativos do STF e do STJ. Os informativos são publicações periódicas elaboradas pelos tribunais superiores que apresentam resumos das decisões mais relevantes proferidas por essas cortes. Esses informativos divulgam os principais entendimentos jurisprudenciais adotados pelos tribunais em diferentes áreas do direito, incluindo o direito penal. Embora os informativos não tenham força normativa obrigatória, eles são extremamente importantes para acompanhar a evolução da jurisprudência. Por meio dos informativos, estudantes, advogados, magistrados e candidatos a concursos públicos podem conhecer os entendimentos mais recentes adotados pelos tribunais superiores. Em provas de concursos públicos, especialmente em áreas jurídicas, é bastante comum a cobrança de temas baseados em entendimentos jurisprudenciais divulgados nos informativos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, podemos compreender que as súmulas representam entendimentos consolidados dos tribunais sobre determinados temas jurídicos. As súmulas vinculantes possuem força obrigatória e devem ser seguidas por todo o sistema jurídico, e os informativos divulgam decisões relevantes que orientam a interpretação da legislação. Compreender esses instrumentos é fundamental para entender como a jurisprudência influencia a aplicação do direito penal no Brasil e como os tribunais superiores contribuem para garantir segurança jurídica e uniformidade nas decisões judiciais.
Com isso, chegamos ao final da nossa série de aulas sobre direito penal comum dentro da preparação para o concurso da Marinha do Brasil, aqui no canal Astra Educa. Ao longo dessas aulas, estudamos os principais fundamentos do direito penal, os princípios constitucionais, a aplicação da lei penal, os elementos do crime, as penas, as medidas de segurança, além das principais legislações penais especiais e dos crimes previstos no ordenamento jurídico brasileiro. Esses conteúdos são extremamente importantes para a prova, pois formam a base do sistema penal e aparecem com frequência em concursos públicos, especialmente em editais amplos como os da Marinha do Brasil. Agora é o momento de revisar os principais pontos estudados, reforçar os conceitos mais cobrados e manter a constância na preparação. No próximo vídeo, vamos iniciar uma nova disciplina do edital, Direito Processual Penal Comum, onde vamos estudar como funciona a investigação criminal, o processo penal, os sujeitos do processo e os mecanismos de julgamento no sistema de justiça penal. Então siga para o próximo vídeo da sequência e continue firme na sua preparação. Nos vemos na próxima aula aqui, no Astra Educa.